Olá, tudo bem com você? Espero que sim. Está começando o programa Acre Connection, a sua revista eletrônica pela TV Rio Branco, canal 8.1. Um talk show misturado com um podcast, idealizado pelo melhor diretor de TV, nosso amigo Márcio Nunes. Hoje, excepcionalmente, nós não estamos com a nossa amiga psicóloga Ana Carolina Pisano, que, por conta dos seus afazeres, teve que se ausentar e não vai abrilhantar o nosso programa hoje. Também está um formato diferente, vai estar ocupando aqui o nosso amigo Tássio Barros, justamente com o Cleodomar, juntamente com o Maurício, que já nos presenteou. Deixa eu até gravar aqui, destacar aqui. Hoje o programa Acre Connection vai ser regido sob o manto do nosso glorioso time, o nosso Vasco da Gama, meu time do coração. Com a convicção, conosco sempre, o meu brodinho, Daniel Cabral, irmão, parceiro de todas as horas, sempre junto. Mostra aí, Dani. Já mostrando o brinde que ele ganhou, o presente que ele ganhou da Gaviões da Fiel. Ele não é perfeito, ele é corintiano, vai Corinthians. Sempre. Hoje está no clima de time, sob o manto do melhor time do Brasil, nosso glorioso Vasco da Gama. Eu anuncio os nossos amigos que estão conosco. Tássio Barros, tudo bem, Tássio? Tudo sim, graças a Deus. Tudo bem, é uma honra estar aqui nessa programação maravilhosa. Tudo bem, Cleodomar? Tudo certo, graças a Deus. Prazer estar participando. Prazer é todo meu, já que nós vamos falar de um assunto um pouco diferente, mas também sempre conectando pessoas, e vocês fazem isso melhor que ninguém, que é resgatando vidas, resgatando pessoas, trazendo da margem da sociedade e trazendo para o contexto social. Vocês fazem um trabalho maravilhoso, vamos abordar sobre isso. E o meu amigo Maurício, de longas datas, já estivemos pelejando por alguns partidos aí, você na diretoria, eu como advogado, e hoje nós estamos aqui no ramo do empreendimento, no ramo empresarial, e aí você, para mim, eu reputo um grande profissional que tem uma formação de oratória magnífica e um trabalho maravilhoso. Tudo bem, Maurício? Tudo bem, Robson. Obrigado pelo convite. Obrigado, Dani, pelo convite. Márcio, obrigado pelo convite. E é isso. Estamos aqui. Vamos falar um pouco das camisas esportivas na qual eu trabalho, os tênis, os bonés. MPS Multimarcas. Maurício Pedro Silva. Que legal, que legal. Está há quanto tempo já, Maurício, no ramo? Vai para 4 anos. Já 4 anos pela internet, não tenho loja física. Trabalho pela internet, tenho os meus clientes, né, fiéis, fidedigos ali. E também trabalho ao sábado, desde que não esteja chovendo. Se eu estiver lá e já estiver chovendo, eu permaneço. Mas se estiver chovendo pela manhã, eu não saio de casa. Claro. Eu estendo ali uma bandeira, né, um varal com as camisas, ao lado de uma farmácia ali na rua Rio de Janeiro, a farmácia ultra popular. E fico ali das 8 da manhã até meio-dia e meio, 1h, vendendo as camisas. Graças a Deus o pessoal já acostumou com isso. Sente até falta quando eu não estou, pergunta para um ou outro. E aí tem o meu contato, entra em contato, mando entregar. E é isso, estamos aqui com algumas camisas, tecido dry fit, tecido primeira linha, nacional. Não sei se vocês sabem, mas o tecido dry fit, ele foi elaborado pela Nike, né, meados dos anos 90, porque antigamente a camisa era muito pesada, né, Robson? Lembra quando as camisas de futebol, de atleta, era muito pesada? E aí eles queriam fazer uma modificação nas camisas, então eles fizeram a tecido dry fit, modificaram. O que acontece com esse tecido dry fit? O atleta, seja ele qual for, estiver usando uma camisa dry fit, ela absorve todo o suor ali que você está transpirando, ela absorve tudo e automaticamente ela já seca. É interessante. Quando você volta a fazer o exercício, você parou, descansou, automaticamente você não está mais transpirando e a camisa também ela já está praticamente seca no seu corpo. Legal, Maurício, que você usa a camisa do seu time. Sim. E ao mesmo tempo pode fazer exercício e é recomendável para fazer exercício. Exatamente. Por conta da tecnologia do tecido. Do tecido. Exatamente. Legal. Muito bom. Que bacana. Tássio,
Como é que é o projeto Resgatando Vida? Como é que foi que iniciou? Conta pra gente essa linda história. Dr. Robson, esse é um projeto muito sério, né? Tem uma grande importância no estado do Acre. Já retiramos muitos jovens, agora mesmo no ano de 2026. Já começamos o ano de 2026 retirando muitos jovens, né, das ruas, muitos jovens que se encontram fazendo faculdade, trabalhando. É um trabalho muito de grande importância. Tássio, o Acre vive uma situação bem triste e você percebe isso no período noturno. Muitas pessoas vagando, sem direção, sem vida, parecendo verdadeiros zumbis. Isso tudo por conta, obviamente, da família desestruturada e por conta também, obviamente, de uma maneira mais direta, das drogas, né? Do vício das drogas. E como é que você está buscando ajudar essas pessoas, Tássio? Temos um trabalho nas penitenciárias e a maioria desses jovens, quando sai, eles nos procuram. Tem nos procurado e a gente estende as mãos, né? E ajuda eles. O que eles alegam por ter entrado nessa vida, ter se embrenhado nessa decisão de uso de droga, de afastamento da sociedade e até de delinquência, Tássio? 50% deles, eles falam que começaram a andar com pessoas que não era para ter andado, não escutaram mãe, não escutaram seus pais e, infelizmente, entraram no mundo das drogas. E aí, Cleodomar, quando entra no mundo das drogas, para sair é uma dificuldade. Tem que ter o querer da pessoa, obviamente, mas também, às vezes, só o querer dela, porque tem essa complexidade. Às vezes ela não quer, e todo mundo quer, e todo mundo está ajudando. Mas também, às vezes, ela quer e não tem uma rede para favorecê-la a sair desse vício. Verdade. É todo um projeto, né, que é complicado. Muitas das vezes eles têm a vontade, mas não tem quem apoie, né? E aí, geralmente, a gente é levantado para isso, né? Para quando chega essa hora, para a gente estender as mãos e estar tá lá para ajudar, né? Para depositar o que a gente está aqui para fazer, né? Que é acolher eles, né? E direcionar no caminho que é certo para eles. Já são quantos anos, Cleodomar, nessa missão, nesse propósito? Nós temos esse projeto nós já tem 4 anos já, agora dia 23 de março faz 4 anos, ele é um projeto Amor ao Próximo que a gente tem, que foi criado por um irmão meu, né, o pastor Domils. Ele achou a necessidade de criar esse projeto para ajudar pessoas, famílias também nessa área carente, porque a gente levava a palavra do Senhor até as casas, até essas famílias, mas a gente via uma necessidade também física ali, de alimentos, de essas coisas. E então ele criou no coração dele esse desejo, e aí a gente começou a desenvolver, trouxe para a igreja, e já está há 2 anos na igreja Pentecostal Novo Tempo, né? Onde eu sou o pastor presidente de lá. E aí a gente deu continuidade a esse trabalho, arrecadando alimento e sempre está cedendo, ajudando as famílias mais carentes, né, para que a gente possa levar algo melhor para eles, né, para que a gente possa suprir essa necessidade básica para que eles não venham a voltar para o crime, né, tá fazendo coisas erradas, roubando essas coisas, né. A maioria das vezes começa com aquela falsa amizade, né, Tássio? Sim, a maioria das vezes. Aquela situação que a pessoa não sabe quem é, quer se identificar com algum grupo, com algum gueto, com alguma classe, se associar a algum nicho de pessoas, e acaba que esse agrupamento é maléfico, é maldoso, e aí quem está no meio acaba se situando a qualquer situação. Sim, doutor, é muito triste, né? Porque sofre a mãe, sofre o pai, a família toda começa a entrar em um nível de depressão, de angústia, né? Quando um jovem ele entra no mundo do crime, toda a família ela sofre também, né? Você tira, por exemplo, quando a gente vai ao presídio, principalmente dia de quarta, sábado, mães, já pessoas de idade,
idosas tendo que visitar filho, que entraram no mundo do crime. Sim. E ficou angústia para as mães, para os pais, saber se na próxima visita eles vão estar lá, se não vão. É angustiante, não é, Tássio? Sim, recebemos ligações de mães, muitas das vezes meia-noite, 2 horas da madrugada, mães dizendo, pastor, eu não aguento mais, eu vou fazer uma besteira, eu vou tirar a minha vida, eu não aguento mais, estou tomando remédio, meu filho está lá dentro, eu não consigo dormir. E sofremos, né, ouvindo isso, sofremos também junto com as mães, esposa. É uma história muito triste, né, o mundo do crime, infelizmente, jovens, 12, 13 anos, chegamos nos colégios, hoje jovens já faz parte do mundo do crime, né, devido à influência, né, influência, amizade, conhece o cigarro, de repente a maconha, a cocaína, e começa a se aprofundar cada vez mais. Verdade. E o que me chama a atenção, Clodomar, é que quando eu vejo atuações das polícias, civil e federal, e fazem apreensão, e aí você fica à vontade para comentar sobre isso, eles fazem apreensão, por exemplo, de 1 tonelada de cocaína. O que me causa um arrepio não é o fato deles prenderem. Prender, perfeito. O serviço da polícia é prender realmente droga ilícita, perfeito. Mas eu fico pensando, e toda vez eu levo a meditar sobre isso, se prender 1 tonelada de cocaína, por exemplo, é porque já passou bem mais do que aquilo. Primeira situação. Segunda, tudo aquilo vai ser usado. Obviamente não vai ser jogado no chão. Vão usar. A sociedade como um todo vai usar aquilo. E aí a gente vê, Clodomar, que realmente a sociedade precisa de acolhimento, principalmente das igrejas, e a igreja de todas as matizes, de todos que têm amor ao próximo, devem colaborar para que a gente tire as pessoas ou evitem que elas não se aproximem dessa situação tão maléfica, não é, Clodomar? É verdade, a gente vai olhar para essa situação, a gente vai ver que é muito precária, né? É muito jovem nessa área, se perdendo cada dia mais. E aí esse é o nosso papel, né? Como pastor, como cristão também. É um dos mandamentos, né? O segundo mandamento mais é amar o próximo como a ti mesmo. E aí quando nós entendemos isso, que nós devemos amar o nosso próximo como nós mesmos, nós vamos transmitir para ele aquilo que nós queríamos para nós, né? E aí a gente vai poder amar mais, que nem amava o filho, que nem ama os nossos parentes mesmo, a gente vai amar pessoas de fora como amamos de dentro de casa. E aí começa todo um processo, aí a gente consegue amenizar, né? A gente sabe que não vai conseguir fazer o que era para fazer tudo, porque nem todos têm esse pensamento que a gente tem. Sim. Mas a gente está nessa luta, nessa batalha, para que a gente pode fazer o nosso melhor, né, e mudar algumas coisas, né? É o trabalho de formiguinha que tem que ser feito, né? Que tem que ser feito e tem que ser feito. Maurição, a gente que já se conhece aí de um tempo da jornada política, e não vamos falar aqui de política, que esse programa não é para isso, jamais falará disso. Começou há 4 anos. Como é que foi, Maurício, entrar nesse mercado de multimarcas? Então, Robson, foi assim, cara. Você lembra que eu vendia os espetinhos. Eu comecei a trabalhar, na verdade, eu nunca gostei de trabalhar CLT. Essa é a verdade. Mas já trabalhei bastante. Mas eu nunca gostei de ser mandado por ninguém. Desde menino. Com 7 anos, 8 anos de idade, minha caixinha de isopor, ia lá, comprava meus picolé, saía descalço, com chinelo, sem camisa, em São Paulo, em Minas, que eu morei em Minas também. Sou paulistano, sou de Diadema. Nascido e criado em Diadema, moro aqui em Rio Branco há 8 anos, mas eu sempre tive essa vontade do empreendedor, saca? Desde menino. Em Belo Horizonte, por exemplo, eu trabalhei 6 meses numa empresa, é até interessante, trabalhei 6 meses numa empresa para me adquirir um dinheiro, para me poder comprar um carrinho, uma caixa de isopor para me ir para a rua. Vender bebida no semáforo. Foi onde, inclusive, eu conheci o time do Atlético Mineiro na época. E até comecei a frequentar o CT do Atlético Mineiro. Além de corintiano, o único time que eu tenho um carinho, um respeito, é o Galo, o Atlético Mineiro, né? Por causa disso, que eu comecei a frequentar, vivia ali dentro.
E também, é muito interessante, de manhã cedo eu vendia a água no semáforo e os sucos e tal, do meio-dia às 5 às 18 horas, às 17 às 18. E a minha parte da manhã era vaga. E à noite também. Falei, gente, eu preciso de ocupar isso. O que eu vou fazer? Tinha os vizinhos que saíam com um carrinho de ferro velho, catando reciclagem na rua, para vender. Eu pedi para os caras me ensinarem. De manhã, das 7 da manhã, 8 da manhã, até meio-dia mais ou menos, eu ia para reciclagem. Do meio-dia e meio, 1h da tarde, mais ou menos, até as 17 às 18 horas, dependendo do horário de verão, eu vendia água no semáforo. Me sobrava à noite. Falei, eu preciso de ocupar o meu tempo com a noite. O que eu fui fazer? Fiz amizade com o Jorge Valença, que jogou no Atlético Mineiro. Que ele tinha uma quadra de futebol society. Aí o que ele me fez? Maurício, estou precisando de uma pessoa para vigiar o carro das pessoas aqui na rua. Porque os caras vêm jogar bola aqui, fazem um churrasco e coisa e tal. E não tem ninguém, eles ficam preocupados, acabam indo embora. Robson, sem mentira nenhuma. Das 7 da manhã, meio-dia, era catando reciclagem na rua, vendia. De 1 da tarde, das 13 às 18, mais ou menos, 17, vendia água no semáforo. E das 18, quando ia para casa, tomar um banho rapidinho, até 1, 2 horas da manhã, ficava vigiando o carro na porta da quadra de futebol society do Jorge Valença. E aí, bicho, meu dia de serviço ali não era menos que 200, 250 reais. Todos os dias. Eu nunca gostei de trabalhar CLT, cara. Nunca. E o dia que eu queria, eu ia. O dia que eu não queria, e é assim também. Vim para Rio Branco. Trabalhei um tempo em Rio Branco. Vim para Rio Branco por causa de uma empresa que eu trabalhei. Eu trabalhei com a Leila, a presidente do Palmeiras, em São Paulo. Eu trabalhei na Faculdade FAM, Faculdade das Américas, que é dela, junto com a Crefisa e mais uns outros bancos que eles têm. O Seu José tem, além da Crefisa, tem mais, acho que 10 bancos iguais à Crefisa. E é pobre. Aí eu vim para cá porque eles queriam montar uma faculdade aqui. Nós viemos para cá, ficamos 1 mês e meio e entregamos o feedback para eles quando chegamos em São Paulo. Eles não gostaram. E eu fiquei aqui esse período. Eu gostei daqui. Eu senti, né, que era um lugar próspero. Né? Porque, Robson, é assim. Por mais que o nosso Estado, nós sabemos disso, que falta emprego, indústrias, mas você consegue ganhar o seu dinheiro se você tiver força de vontade. Eu falo muito que eu aprendi um curso que eu fiz em Belo Horizonte, da ISO 9002. Os japoneses têm uma fala deles muito interessante. Crise, não existe crise. Crise significa criatividade de serviço. Que legal. Vamos abordar isso no próximo bloco? Fique conosco, já voltamos. O Acre Connection está em festa porque hoje se celebra 4 anos da loja Atacado Chique. A marca, em junho, faz 6 anos, né? Porque antes de eu inaugurar aqui no centro, a gente estava numa varanda, depois fomos para uma salinha 3x3. E no dia 22 de janeiro de 2022, a loja reinaugurou aqui nesse ponto. E hoje está completando 4 anos, é um motivo de festa, de muita alegria, vitórias e comemorações. Pessoal, vem pra cá, fica bem em frente à Ótica Ipanema, né? Eu também, como empreendedora, eu gosto muito de apoiar as pessoas desde o início, assim. Eu deixo, às vezes, de comprar de uma loja grande para comprar de uma loja que está iniciando, né? Gosto muito daqui. Sempre que eu preciso de peças íntimas em geral, eu venho nesta loja. O aniversário da loja do centro, mas todas as lojas estão em comemoração. E é claro, quem ganha o presente é vocês, cliente chique. Vem para o Atacado Chique.
Ei, você que está encerrando o ensino médio, tem um recado muito importante. Eu sei que essa fase dá um frio na barriga. Pensar no futuro e no que fazer depois da escola pode parecer um desafio, mas deixe-me te contar uma coisa. A faculdade não é um bicho de 7 cabeças. Muito pelo contrário, é o lugar onde você vai fazer amigos para a vida toda, construir o seu futuro profissional, descobrir uma nova realidade. Aqui na Faculdade Euclides da Cunha, você encontra tudo o que precisa. Ensino de qualidade com nota 4 no MEC e uma equipe pronta para caminhar ao seu lado, oferecendo todo o apoio necessário. Seu futuro começa aqui. Faculdade Euclides da Cunha. Estamos de volta com o programa Acre Connection. Hoje, excepcionalmente, sem a Ana Carolina Pizzano. Não pôde estar presente na gravação, mas com certeza está assistindo. Porém, como está diferente, estamos sob o manto do meu time do coração, o Vasco da Gama. O Cabral tá rindo. Vai fora, Cabral. Time bom, pô. O time está passando uns momentos difíceis. Há alguns anos, é verdade. Mas se tivesse a estrutura do Flamengo, do nosso diretor Márcio Nunes, era um outro Vasco da Gama. Tá? Um dia a gente vai chegar lá, Márcio. Tu vai ver que o Vasco vai voltar e vai bater no Flamengo, como era no passado. Márcio, a gente estava falando sobre crise, sobre questão de emprego, de empregabilidade, entre aspas, né? A gente tem esse jargão aqui no Acre, da falta, entre aspas, da falta de emprego, mas ao mesmo tempo tem alguns empregos. Não é fácil tratar desse assunto. Não podemos também deixar de maneira simples, porque é um pouco complexo, mas também não pode ser tão complexo ao ponto de a gente não conseguir abordar também. A gente vai navegando ali naquilo que a gente pode, né? Que nem eu estava te falando, a gente estava conversando aqui nos bastidores, a palavra crise, criatividade de serviço. Eu aprendi isso no curso da ISO que eu fiz. Mas nós não podemos esquecer que nem todo mundo tem também a mesma... como é que eu posso dizer? Não é nem força de vontade, mas a mesma disposição da que eu tenho. Tá aqui os nossos colegas, cada um tem uma disposição totalmente diferente. Foi que nem eu falei, eu catei reciclagem na rua. E o que eu acho interessante aqui, até engraçado, que eu vejo muito, passo de carro com a minha esposa, falei, isso em São Paulo, Belo Horizonte, não vai estar nunca. As pessoas, eles não pegarem as reciclagens, os papelões que estão na porta de loja, ferro velho, enfim, essas coisas. E eu trabalhei com isso em Belo Horizonte. Eu trabalhei com isso, porque eu morei em Belo Horizonte também 8 anos. Legal. Trabalhei 8 anos com a reciclagem. De manhã eu pegava a reciclagem, das 7 até o meio-dia, às 11 horas, ia para casa, almoçava. Depois, na parte da tarde, eu ia para o semáforo vender água, que eu também vendi água no semáforo, em Belo Horizonte também. E também em Belo Horizonte, eu queria ocupar o meu tempo, à noite eu vigiava carro na quadra de futebol society do jogador Jorge Valença, que jogou no Atlético Mineiro nos anos 80, né? 70, 80. Marção, tem uma coisa que eu não consigo conceituar, ou conceituo da minha forma, mas tenta conceituar da tua forma. Por que a gente não gosta de 8 horas de CLT e trabalha 10, 12, 15 no nosso, na nossa atividade? É engraçado, né? O dobro. Né? E isso é interessante, porque você sabe que você faz... o seu horário é seu, você não tem que dar satisfação para ninguém. Eu acho que o problema da CLT é você ficar dando satisfação e tá recebendo ordem dos outros, principalmente naquilo. Por exemplo, eu sei o que eu tenho que fazer com as minhas camisas hoje. Eu preciso de ligar para São Paulo, como o nosso fuso horário é de 2 horas de diferença,
Enquanto eles já estão trabalhando lá às 6, às 5 da manhã, eu tenho que levantar, acordar às 3, ligar para eles separarem a minha mercadoria. Eu posso até pagar para eles mais tarde, não tem problema. Mas eu tenho que acordar cedo aqui, às vezes 3 horas, 4 horas da manhã, para ligar para um fornecedor. Separa a camisa do Flamengo para mim, separa a camisa do Corinthians, tantas camisas do Botafogo, tantas camisas da Seleção Brasileira. Do Vasco também. Do Vasco, da Gama Puxa também. vida. É pouquinho, mas tem. Que é isso? Brincadeira, Robson. E aí eu tenho que acordar cedo. Aí depois que eu fiz o meu pedido, eu volto a dormir. Quando no decorrer do dia, depois das 8, 9 horas da manhã, que lá já é 11 horas, já me enviaram o Pix, eu faço pagamento, tá tudo tranquilo. Engraçado, interessante, é que eu não preciso de ir em São Paulo. Eu já estive em São Paulo. Eu sou de São Paulo, fui fazer uma visita, conheci as lojas. A mesma coisa é com o pessoal que vende boné, que eu compro, boné dos times também, e bonés de marcas, de grifes, e os tênis, sapatos que eu trabalho também. Então, a MPS Multimarcas, ela é uma multimarcas mesmo. Ela tem sapatos, tênis, camisas de times, camisetas, bonés, daqui uns dias um relógio. Então, é essa coisa. Que legal. Então, é isso. Mas, é o que você falou, eu prefiro trabalhar esse tempo todo, 8, 10, 12 horas para mim, do que numa CLT. Eu tive um chefe dentro de uma empresa, é até interessante isso. A gente fazer um monte de serviço, as coisas, não dava conta. E aí eu virava para ele e falei, e aí, chefe, vamos fazer hora extra? Ele, Mauricião, você tá de brincadeira comigo, bicho. Você teve 8 horas do dia para me entregar essa camisa pronta. Você não conseguiu. Você acha que em 1 hora, 2 horas de hora extra você vai terminar de fazer? Você não vai. Faz o seguinte, vai para casa, toma um banho, relaxa, toma uma cerveja, amanhã você volta e termina a minha camisa. Porque não adianta, Robson, é verdade. Verdade. Não adianta, e era verdade. Tem razão. Não tem por que pagar 2 horas mais de hora extras para mim, sendo que eu não vou terminar de fazer o serviço. Então é preferível eu ir embora para minha casa, no dia seguinte, eu dar continuidade. Continuar com a labuta. Por quê? Porque ela vai ter perfeição, ela vai sair do jeito que o pessoal quer. Verdade. Então é isso. E aqui, a nossa vida de empreendedorismo é mais gostoso, é muito legal. Eu gosto desse contato com o público, conversar, brincar. Eu até, nós corintianos, nós temos um apelido para cada time, né? E aí eu gosto de ficar brincando com os caras. Tinha que ser corintiano, tinha que ser corintiano. Tássio, meu grande amigo, o projeto Resgatando Vidas, ele inicia com a fase de libertar as pessoas, ajudar a libertar dos vícios, das drogas, da drogadição, e aos poucos vai resgatando até fazer com que ele ocupe um trabalho ou tenha alguma forma de negócio, de renda. Como é que está essa pegada? Sim, doutor Robson, é um trabalho extraordinário e temos muitos exemplos, né, de jovens que hoje fazem uma faculdade. Tem um jovem que ele saiu da igreja agora, passou 7 meses morando na igreja. Lá é o prédio, pagamos R$600 de aluguel e tem um terreno bem grande. Fiz uma casinha de madeira, coloquei um fogão, coloquei uma geladeira, fizemos um fogão também a lenha, né? Então, alguns jovens, eles têm dado testemunho. Tem o Tiago, ele passou 7 meses, casou, está fazendo a faculdade de teologia. Tem um jovem também, o Guilherme, que 1 ano atrás chegou lá com um tiro no pé, uma furada nas costas e batendo na porta da igreja, pastor. E o comerciante, que mora mesmo na frente, me ligou. Pastor, 5 horas da manhã tinha um jovem aqui batendo aqui e ele deixou aqui o contato, não quis passar o seu contato e ele deixou o dele. Aí eu liguei e esse jovem ele já está há 1 ano e alguns meses, né? Um exemplo, trabalha em uma empresa, casou. Então ficamos muito felizes, né? Porque é um trabalho de cura, de libertação, de ressocialização, né? E tem grande importância. Legal. Então, Domar, vou parafrasear Apocalipse, é na pouca força que a gente vai fazendo as coisas. É verdade.
com força, né? A Bíblia diz, te esforça, tem bom ânimo que eu te ajudo, né? E aí esse projeto a gente vai nessa pouca força, mas vai direcionado pelo Senhor, por Deus, e a gente sabe que a gente consegue as coisas. Esse projeto a gente, nós temos, que eu falei, que nasceu no coração do irmão meu, do pastor Domilson, e então ele pega alguns jovens, ele sai ali naquele dia de colheita, e ele sai arrecadando alguns alimentos nesse propósito de abençoar outras famílias, que a gente tem costume de dizer que falta pra gente, mas tem gente mais necessitada do que a gente. Então a gente faz nesse propósito de arrecadar sacolão, cesta básica, montar para entregar para essas pessoas mais carentes. E aí a gente tem alguns também patrocinadores que nos dá força, né, nos ajuda nesse projeto. E aí a gente supre as necessidades de alguns, né? Não é todos, a gente sabe que é luta, mas a gente consegue. Legal. Deus coloca imagens pra gente do trabalho do Tasso e do Cleudomar, cuidando das pessoas que estão à margem da sociedade. Sai de tua tenda, ó filho meu, e te mostrarei as estrelas do céu. Sai de tua tenda, ó filho meu, e te mostrarei a areia do mar. Será que pode contar? Oh, não. Será que pode imaginar tudo aquilo que sonhei para ti, filho meu? O que minhas mãos fizeram para ti, meu filho meu, a minha bênção será sobre ti. Uma nova história Deus tem pra mim, um novo tempo Deus tem pra mim, e tudo aquilo que perdido foi, ouvirei de sua boca, te abençoarei. Maravilha, igreja, você gostava um novo tempo, cuidando de pessoas, cuidando de vida. Isso. Esse é um projeto que a gente tem, né? Tem vários projetos na igreja, mas esse é um dos que a gente aborda mais, né? Agora mesmo, agora esse outro mês, nós vamos ter uma bala, né? A Bala Andirá, onde o projeto Amor ao Próximo vai estar lá, né? Abençoando algumas cesta básica para algumas famílias daquele bairro, daquela comunidade. E a gente vai estar levando a palavra do Senhor, louvor, né? E algumas programação para lá também. E a gente vai nessa força aí. Que maravilha. Deus coloca pra gente também a imagem do nosso amigo Tássio Barros, projeto Resgatando Vidas. Atuando nos presídios, né, Tássio? Sim, sendo presídio. Sendo uma área um pouco meio restrita ali na parte do Papoco, Preventório. Isso é uma matéria do jovem, que é o Guilherme, a qual eu lhe falei. Ali ele chegou baleado, o cabelo pintado de louro, tiro no pé, furada nas costas. E isso é uma matéria que saiu no jornal Continente. É um exemplo, né? O Guilherme hoje tem o seu trabalho, tem sua família. É um grande exemplo no nosso ministério. Céu Jardson, um jovem que era dependente químico, perdeu 3 motos, perdeu carro, perdeu casa no valor de 100 mil. E hoje ele está restituindo tudo, graças a Deus. Maravilha. Que legal. Céu Dejaí, 18 anos dentro do presídio. Vai fazer aproximadamente 5 meses que mora na igreja, trabalha. É um exemplo também. Que bom. Está retomando uma vida comum, sim, uma vida simples, que assim deveria ser. Deus também coloca imagens para a gente do nosso amigo Maurício, nosso grande Maurição Pires, que é um... Família, mais uma vez, nós da MPS Multimarcas estamos aqui nesse sabadão com a venda das nossas camisas de times nacionais e internacionais. Estamos localizados na rua Rio de Janeiro, aqui no Conjunto Bela Vista, no bairro Floresta, ao lado da drogaria Ultra Popular.
Olha a quantidade de camisa da seleção brasileira. Camisa azul do Ronaldo, amarela, Ronaldinho. Camisa do Tafarel de 1994. A camisa nova da seleção 2026. Tafarel 1998. As camisas do Palmeiras. A camisa nova do Palmeiras. A camisa retrô de 94. Camisa nova amarela do Palmeiras. A camisa da Alemanha 2026. A camisa do Flamengo, a quantidade que tem, variedade. Camisa nova do Flamengo, camisa nova do Flamengo. A camisa de botão, estilo beisebol do Flamengo. Camisa bege do Flamengo. E também a camisa do Vasco, nova, marrom. Olha aqui que lindeza. Camisa preta com branca, preta com branca, branca com preta. Camisa do Coringão, preta com laranja. A camisa pré-jogo nova. MPS Multimarcas, trabalhamos com as camisas de times nacionais e internacionais e a bandeira, olha a quantidade de bandeira do Botafogo, do Galo, do Fluminense, do São Paulo, bandeirão do Flamengo, bandeira do Palmeiras, bandeira do Flamengo e do Brasil. MPS Multimarcas, trabalhamos com as camisas de times nacionais e internacionais. Encosta aqui, preços acessíveis, preço que cabe no seu bolso. MPS Multimarcas, trabalhamos com as camisas de times nacionais e internacionais. E vai Corinthians! Que legal. E na oratória, no marketing e no marketing de Maurício Pires, eu tenho que anunciar nesse momento para você que está em casa, tá? Bateu aquela fome, você está nos assistindo, bateu aquela fome, faça como eu, pegue o celular, disca aqui e ligue para o Lourão Lanche. E aí quando você ainda estiver pedindo, eles já chegaram aqui. É assim, Stephanie? Isso mesmo, doutor Robson. Ligou. Na verdade, antes de ligar, só pensou Lourão Lanche chega. Que legal. Lourão Lanche sempre inovando, sempre inventando. Vocês não cansam não, Stephanie, de inventar? Não, hoje a gente trouxe esfirra, trouxemos o maior sanduíche da casa, trouxemos também lasanha, que a gente não está apresentando agora, mas os nossos participantes aqui vai daqui a pouco se deliciar e vai falar se está aprovado ou não. Que legal. Stephanie, aquela pessoa que quer um lanche, mas tem 5, 6 pessoas em casa. E aí, pedir um para cada, acaba saindo muito caro, né? É. O que vocês fizeram para isso? Então, o que a gente fez? A gente criou o combo família, que ele é 8 fatias, e eu acredito que dá de servir uma família, porque quando fala de Lourão Lanche, fala em família. Legal. E aí nós temos também, Stephanie, sanduíches individuais. Individuais, hambúrguer. Isso. Vocês têm um arsenal de alimento para quem está em casa e não sabe nem o que quer comer, está com fome, não sabe o que quer comer. Fora esse daqui, a gente tem um combo de 7 sanduíches, que também é para a família. Ele acompanha um refrigerante e, para falar a verdade, ele é bem em conta também, é R$60. Eu acredito que dá para 7 pessoas comer tranquilamente. Então é isso, você que quiser conhecer Lourão Lanche pode estar indo no Instagram, nos seguir, ver nossas variedades. Fora, se não quiser ir no Instagram, pode ir no local também, ou pedir no delivery da sua casa, no número 6899339190. Então é isso, Lourão Lanche é família. E eu queria deixar uma pequena observação, que para você que estiver nos assistindo, pense sempre no próximo. Hoje tem aqui 2 projetos, tem o rapaz aqui também, que é empreendedor. A gente sabe que o dia da gente é servir. Nós temos que servir e ser servido. Então, ajudar o próximo, amor ao próximo, resgatando vidas, são um projeto lindo. Então é isso, você que sentir no coração, vai lá no Instagram deles, segue eles e veja o quanto é lindo amar o nosso próximo. Stephanie, o mundo do empreendedorismo tem milhões de princípios, milhões, e a gente não sabe todos eles, longe disso. Mas uma coisa é certa, um bom empreendedor, ele tem amor ao próximo, né? Com certeza, eu acredito que eu sempre falo que o primeiro lugar de tudo é colocar Deus no negócio e segundo é o mandamento do Senhor, né? Amar o seu próximo como a ti mesmo. Então a gente tem que amar o nosso próximo e sempre dar o melhor. Verdade. Stephanie, aí eu quero um sanduíche, eu quero um lanche, eu quero uma pizza. Tem sobremesa? Tem lasanha, tem açaí, tem baixaria,
panqueca. Agora tem um suco de açaí também, Verdade. E na garrafa, não é, na Esther? garrafinha. Coisa que eu achei maravilhoso e extraordinário. E agora o Márcio Nunes está viciado. Toda quarta-feira tem que trazer para o nosso amigo Márcio Nunes. E sempre pede a garrafinha, e muito, porque ele é guloso. Sempre pede um suco de açaí. Então a camisa não vai servir. Não, com certeza não. Stephanie, mais uma vez, como a gente falou, e a gente sempre tem falado, vocês são a marca de empreendedorismo também. Vocês começaram pequeno, obviamente, e humanamente falando, sem nenhuma condição, porque não tem como começar um negócio praticamente sem dinheiro. E vocês têm avançado, têm vencido, com toda certeza, buscando oferecer qualidade, porque vocês respeitam o cliente de vocês, não é isso? Isso mesmo, dar o melhor da forma que a gente queria receber, né? Então eu acredito que os nossos clientes, eles recebem na mesa deles não só o alimento, mas também o amor e o carinho que a gente produz para poder chegar na mesa deles. Que legal. Coloca o card na tela aí, Leôncio. Você que quer pedir um sanduíche maravilhoso, o melhor, coisa de primeira, magnífico, delicioso. Enquanto a gente estava falando aqui, os olhos enchiam. Ligue para o Lourão Lanche. Você não vai se decepcionar. Digo isso porque eu sou testemunha. Já fui, convido a você a ir também no local. Muito família, muito gostoso, um ambiente maravilhoso, agradabilíssimo. Mas se não está podendo ir lá com a família, peça de casa mesmo. Está aí o número 68 999 33 91 90 e o 68 99 226 2367. Eles estão no Instagram, @lancheslourão, o melhor lanche do planeta. Vai por mim, confia em mim no que eu estou falando. Um lanche maravilhoso. Daniel Cabral também, com certeza, é testemunha disso. E já aproveito para chamar o nosso artista, cartunista, empreendedor, resgatador, caricaturista, vendedor Daniel Cabral, o nosso magnífico brodinho. Agora vai. Hoje o trabalho foi triplo, hein? Olha aí, o Tássio aí. Obrigado. Nossa. Muito obrigado. Legal. Agora que O nosso amigo Cleudomar Nogueira. nossa estrela pop. Não, aí... Obrigado, meu parceiro. Valeu, Dani. Eu tenho... Nosso Maurição é... Eu esqueci de trazer, eu tenho um mais antigo do Dani. Nós estávamos no churrasco de um amigo e eu estava assando os espetinhos. E eu estava lá assando espetinho, quando penso que não, ele... Ô Maurício, vem cá. O que foi? O que eu fiz? Ele me deu uma caricatura com espetinho. Eu esqueci de trazer, cara. Mas foi muito legal. Aí eu tive que abençoar o meu amigo com a camisa do Coringão. Verdade. Eu acho que foi. A honra traz honra. A honra traz honra. Não, é assim, eu tenho comigo minha família é evangélica, eu sou evangélico, não frequento mais igreja nenhuma. Fiz teologia durante 6 anos, estudei 1 ano dentro da Mackenzie, em São Paulo. Enfim, eu aprendi uma coisa. Isso aqui que eu trouxe para vocês é o que eu tenho comigo dentro do meu coração e é assim. Todo mundo que me abençoa, eu tenho que abençoar alguém, saca? Porque eu sei que isso é a lei do retorno. Verdade. Não tem como. É a lei do retorno. É a lei do retorno. Então... Dani me mandou uma mensagem, falei, nossa, vai ser um prazer estar com vocês, com o Robson, parceiro de muitos anos. Sim, é verdade. E aí já falei com ele, falei, bicho, qual o número da camisa que você veste? O Robson, o Márcio, a Ana Carolina, porque eu tenho isso, sabe? Eu tenho isso comigo, de estar abençoando sempre as pessoas. Sim, muito legal. Inclusive, vou até falar com vocês aqui, de antemão, depois a gente trocar os nossos telefones. Eu estava aqui ouvindo vocês falarem e tal, vocês no projeto que vocês têm de arrecadar a cesta básica. Eu vou abençoar aí vocês com umas camisas. Vocês, sei lá, vocês venderem, fazer rifa para vocês conseguirem agariar algum fundo, também algum dinheiro. Claro. De alguma forma vocês também estão comprando, né, Robson? Comprando aí um alimento, enfim, vocês fazem o que vocês quiserem. No final do programa a gente troca os telefones e é desse jeito, bicho. Que legal, que maravilha. Maurício, Cleudomar, Tássio.
quero só encerrar fazendo a propaganda. Tem que vender o Daniel Cabral, o nosso artista, cartunista, resgatador, caricaturista, vendedor nato. Para você que quer dar uma caricatura, primeiro você se presenteie. É maravilhoso. Mas a ocasião requer presentear alguém, tem uma caricatura. E para isso chama o Daniel Cabral nas redes sociais. Daniel Cabral AC, o nosso artista, cartunista, caricaturista, vendedor e extraordinário, o único, o melhor que nós temos. Obrigado a todos vocês. Obrigado, Clodomar. Obrigado, Tasso. Obrigado, Maurição. Obrigado pela companhia de vocês. E a você que esteve conosco, obrigado pela sua companhia. Deus te abençoe, Deus te guarde, Deus te proteja e Deus te prospere e faça prosperar nessa terra a você e a sua família. Até a próxima.